E aí, pessoal, voltamos aqui de novo. Mais uma questão. Agora essas questões do simulado sobre a Lei 8666/93. Duas questõezinhas nesse nosso bloco. Vamos lá. Primeira delas. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, um objetivo da licitação. A seleção da proposta mais vantajosa para a administração, segundo objetivo. E a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, terceiro objetivo. E será processado e julgado em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Alguns outros que são implícitos, como o princípio da vedação, do sigilo das propostas, princípio da fiscalização do procedimento, da padronização, da adjudicação compulsória, vários outros princípios. Vamos à alternativa A. Lembrando que a questão que é a alternativa correta, porque diz assim, ó, de acordo com as disposições do 8666/93, marque a alternativa correta. A. Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada a preferência, primariamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitados da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. Alternativa incorreta, porque a ordem dos critérios de desempate, no caso de empate de propostas, são: número 1, bens ou serviços produzidos no país. Número 2, bens ou serviços produzidos por empresa brasileira. E vale aqui um comentário. O poder público claramente preocupa-se com a economia. Se empatou a proposta entre uma empresa brasileira e uma empresa argentina, a empresa argentina produz aqui no Brasil e a empresa brasileira vai produzir lá em Taiwan. Adivinha quem vence no desempate? A empresa argentina. Por quê? Amigo, ela é mais brasileira que você. Porque ela gera emprego aqui, ela paga imposto aqui. E você gera emprego lá em Taiwan, paga imposto em Taiwan. Então, obviamente, o poder público puxa o lado, puxa a sardinha para aquele que contribui mais com a economia. Mas aí, se os dois empatarem, os dois produzem aqui, aí sim, brasileiro argentino, tira o argentino, né? O brasileiro, empresa nacional, segundo critério de empate. O terceiro é a empresa que contribua com o desenvolvimento tecnológico no país. E apenas em quarto lugar nós temos isso aqui. A empresa que respeita a legislação da pessoa com deficiência. Isso aqui foi introduzido na Lei 8666/93 pela Lei 13.146/15. Lei 13.146/15, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esse estatuto, ele claramente preocupa-se e ele traz normas jurídicas falando sobre aquele percentual, aquela ideia. Aliás, ele menciona e já tem isso em outras leis. Percentual de pessoas com deficiência que devem trabalhar em empresas. De acordo com o tamanho da empresa, tem um percentual progressivo. Tá? Se a empresa tiver até 200 funcionários, até 500 e por aí vai, tem um percentual de vagas que devem ser destinados às pessoas com deficiência. Se a empresa atende isso e abre as portas para o reabilitado da Previdência, ela venceria em caso de empate. E o professor empatou em tudo. Todo mundo produz no Brasil, todo mundo brasileiro, todo mundo desenvolve tecnologia no país, todos atendem ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, abre as portas para o reabilitado da Previdência, e aí? Qual é a solução? Sorteio. O último critério, sorteio. Bota o nome dos dois no saquinho, sacode, outro servidor puxa e sai o nome e ganhou. Tá? Alternativa B. As compras, sempre que possível, deverão ser processadas através do SRP, Sistema de Registro de Preços. Temos aqui o nosso gabarito. Alternativa B de bola, absolutamente correta. Salvo engano, artigo 15, inciso 2, parágrafo 1º, inciso 2, não me recordo agora. O que é o sistema de registro de preços, pessoal? A administração está sempre comprando, por exemplo, resmas de papel, canetas, ela está sempre comprando saco de lixo, material de limpeza. Então, ao invés de ficar fazendo licitação toda hora, ou então comprar numa quantidade absurda que encheria todo esse estúdio aqui, o que a administração pública faz? Olha, a ideia aqui é básica, é a seguinte: nós vamos fazer uma licitação, concorrência ou leilão, concorrência ou pregão, e aí vamos lavrar uma ata.
Nessa ata, a gente vai ter o primeiro e o último colocado. Quando eu quiser contratar aquele objeto daquela licitação, eu ligo para o primeiro colocado e falo, você me entrega? Vamos celebrar um contrato? E assim ela vai comprando rimas de papel sem ter aquele problema contínuo e constante. Tá certo? Então, sempre que possível, deve atender o SRP. Deve lavrar uma ata de registro de preços para que torne muito mais célere as compras corriqueiras e rotineiras da administração. Tá? B de bola, alternativa correta. Alternativa C. A licitação não será sigilosa, ou seja, a licitação é pública, ok. Sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, ok. Inclusive quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. Pessoal, princípio do sigilo das propostas. Até o momento exato da abertura das propostas, em uma sessão pública, onde imagina assim, onde eu estou, tem uma mesa, 3 membros da comissão, normalmente são 3 membros, tem um momento onde tem um monte de cadeiras na frente, os licitantes assistem. Tem um momento onde eles começam a abrir os envelopes das propostas. Nenhum envelope pode estar aberto. Eles devem estar lacrados. Se eles não estiverem lacrados, houve uma violação. Por quê? O princípio do sigilo das propostas impõe que a administração pública deve manter as propostas em sigilo. Então, isso não será público até o momento exato. Então, o valor das propostas é mantido em sigilo. Só no momento da sua abertura é que torna-se público. Então, a alternativa C, incorreta. Vamos a D. A alienação de bens da administração pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e, quando móveis, dependerá de autorização legislativa. Pessoal, a alienação de bens por parte da administração deve sempre ter o interesse público decretado, ou seja, eu vou vender esse bem porque eu não estou utilizando, vou arrecadar, então esse é interesse público. Segundo, deve ter avaliação prévia. Terceiro, deve ser submetido a prévio procedimento de licitação, em alguns casos concorrência, em outros casos leilão, mas somente quando bens imóveis, repito, imóveis e não móveis, dependerá de autorização legislativa. Para a administração vender um carro, uma viatura que não está mais utilizada, ela não precisa de lei autorizando. Mas para vender um prédio, uma antiga repartição desativada, que é bem imóvel, precisa de autorização legislativa. Além, obviamente, do interesse público, avaliação prévia e procedimento de licitação em regra. Tá certo, pessoal? Então, nosso gabarito, como nós já havíamos anunciado, a alternativa B de bola. Ou então, você que tem informática, a alternativa B de salvar. Ctrl B, salva no pacote Office. Hein? Atenção. Questão de número 26. Questão boa, hein? No caso de licitações internacionais, concessão de direito real de uso e alienação de bens móveis é cabível a modalidade. Olha, muito cuidado, a questão, falou é cabível a seguinte modalidade. Então vamos. Primeiro caso, pode ser tanto concorrência como tomada de preço como convite. Concorrência seria a regra, mas se houver cadastro internacional de fornecedores, pode ser tomada de preço. E se não houver fornecedor do bem ou serviço no país, pode haver um convite, respeitados em todos os casos os limites de valor, de 1,5 milhão e 650 mil para obras de serviço de engenharia e compras de outros serviços, respectivamente, no caso de tomada de preço, e para 150 mil e 80 mil para obras de serviço de engenharia e compras e outros serviços que não de engenharia, respectivamente, para o caso do convite. Tá? Mas as três são cabíveis. A questão falou cabível. Segundo, concessão de direito real de uso. A concessão é fácil. Concessão, concorrência. Com. Por que com? Concorrência vai ser obrigatória para concessão de serviço público e concessão de direito real de uso. Então, a segunda aqui, obrigatoriamente, tem que ser a concorrência. Terceira, alienação de bens móveis. Questão debatida na doutrina, mas em tese é o leilão, porque é utilizado para alienação de bens móveis inservíveis, legalmente apreendidos ou penhorados, mas dependendo da avaliação do bem, poderia ser utilizado também a concorrência, se for avaliado mais de 650 mil. De qualquer maneira, então, a resposta aqui fica, ó, pode ser uma das três, a segunda só concorrência e a última
concorrência ou leilão. Vamos então aqui a nossas alternativas. Primeiro, convite. Segundo, concorrência. Terceiro, leilão. Já temos o nosso gabarito. Pode ser convite na licitação internacional. É obrigatória a concorrência na concessão de direito real de uso, assim como na concessão de serviços públicos. E pode ser o leilão para alienação de bens móveis. Qual é o erro da B? O erro da B é que fala que a alienação de bens móveis se dá mediante concurso. Tomada de preços de concorrência está certo. Alternativa C, concorrência, está certo. Tomada de preços, errado, só pode ser concorrência, concessão de direito real de uso, bem como concessão de serviços públicos. E concorrência, de novo, está certo, pode ser concorrência para alienação de bens móveis. Alternativa D, tomada de preços, ok. Tomada de preços, de novo, errado, tem que ser concorrência. E leilão, ok, pode ser leilão ou concorrência. Então, meu amigo, questãozinha bacana. Alternativa A, convite, concorrência e leilão é o nosso gabarito. E encerramos assim mais um bloco de nossas questões. Espero você aqui para a gente fechar com uma questãozinha de administração direta e outra da Lei 9784. Clica aí embaixo, volta já já.